Se você não fez isso ainda com seus pais, aproveita enquanto eles estão vivos. Não perca essa oportunidade, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais essa chance. Como é bom quando conseguimos entender que as palavras sinceras de alguém é só para nos ajudar a crescer. Quando conseguimos identificar isso, aí nos tornamos amigos de verdade. Você já sentiu isso de dar valor aos amigos do seu pai? Fala da importância de não abandonar o amigo do seu pai. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em outras palavras, ser fiador de uma pessoa que você não conhece de verdade pode te gerar um grande problema. Quando você conhece, já pode gerar, imagine quando você não conhece. O texto me remete ainda que se você tem alguma coisa hoje, se não cuidar, pode não ter no futuro. Os seus filhos podem destruir o que você construiu em segundos. Se estruture para ter uma renda fixa além da aposentadoria. Da forma que está indo, pode chegar um tempo que o governo não tenha mais como pagar todos os aposentados. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Não se gabe significa, por exemplo, vai ser maravilhoso, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Independente se você acredita ou não, os seus planos só serão concretizados se o Senhor permitir. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Isso não nos isenta de planejar, mas ganharíamos muito mais tempo se antes de fazermos planos, consultássemos o Senhor, perguntássemos para Ele se Ele aprova ou não. Há muito tempo isso tem sido uma prática na minha vida e tem me trazido inúmeros benefícios. Tem vídeos aqui no canal que eu compartilho essas experiências, mas tem esse que para mim é mais marcante até aqui. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não seus próprios lábios. Primeiro que soa mal alguém elogiar a si mesmo, soa arrogante. Segundo que a nossa visão em relação a nós mesmos muitas vezes não é real. Uma vez eu comentei com um colega que eu não gostava do comportamento de uma pessoa e, para minha surpresa, ele disse que eu me comportava exatamente igual a ela. Ou seja, eu me via de uma forma positiva e via a pessoa de uma forma negativa, sendo que éramos iguais. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Já é o terceiro vídeo seguido que o Senhor nos fala sobre a insensatez. Isso deixa muito claro o quanto ela nos prejudica e o quanto precisamos combatê-la. E a forma de combatê-la, como já vimos em outros textos da Bíblia, é buscando a sabedoria. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? A inveja traz mais perda não para quem sofre, mas para quem sente. Um exemplo de que você pode estar sentindo esse sentimento tão ruim por alguma pessoa é quando você começa a implicar com ela sem motivo. Tudo o que a pessoa faz você critica. Será que ela não tem algo que você desejaria ter? Simpatia, beleza, educação, delicadeza, capacidade, dentre outras tantas qualidades. O texto diz que a inveja é mais nociva do que o rancor e do que a fúria. Imagine o quão nociva ela é. Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quantas pessoas têm dificuldade em expressar o amor? Geralmente isso acontece mais com pessoas da mesma família, e principalmente se forem de gerações mais antigas. Quando isso é rompido, é bom para todos os envolvidos. Meu pai era muito fechado, por conta de tudo que ele tinha vivido na vida dele. E ele acabou passando isso pra gente, o que é normal. Pela dificuldade que ele tinha, eu fiz questão de dar o primeiro passo, falando pra ele que o amava. Daí em diante, se tornou uma prática. Sempre que eu falava, ele me respondia, e eu a você. Eu não tenho dúvidas que meu pai ouvir isso fazia um bem enorme para ele. E isso nos aproximou ainda mais. Se você não fez isso ainda com seus pais, aproveita enquanto eles estão vivos. Não perca essa oportunidade, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais essa chance. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Muitas pessoas acham que sempre que elas são tratadas bem, isso significa que elas são queridas. E não necessariamente é assim. O que não falta no mundo são pessoas falsas, são pessoas interesseiras.
Por outro lado, tem pessoas que nos tratam com rigor, que nos tratam mal aos nossos olhos, pelo simples fato de que elas nos amam e de que elas não querem que a gente continue seguindo no caminho errado. Infelizmente, essas pessoas que nos falam as verdades que não queremos ouvir, mesmo que elas queiram o melhor para nós, às vezes nos afastamos dessas pessoas, quando não rompemos em definitivo. Mas o tempo é senhor da razão e mais cedo ou mais tarde vamos entender que esses sim eram os nossos verdadeiros amigos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. O texto me remete ao quão importante é valorizarmos o que temos de bom. Muitas vezes desprezamos ser bem tratados só porque estamos acostumados com aquilo. Infelizmente, o oposto também é verdade. Quantas pessoas são maltratadas e mesmo assim elas desejam estar próximas das pessoas que as maltratam? A carência é tão grande que até assim elas querem. Isso se aplica a qualquer tipo de relacionamento. Sabe aquela triste história de você sentir saudades de momentos ruins? Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Você já passou por isso de estar num lugar maravilhoso, estar vivendo um tempo ótimo, mas em um momento você acorda sentindo uma vontade enorme de voltar para casa, uma vontade enorme de dormir na sua cama. O nosso lar sempre será o nosso ninho. Eu me refiro a um lar mesmo. O seu lugar fixo, onde você se sente seguro e confortável em estar, por mais simples que ele seja. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem um amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Esse texto endossa o texto anterior que diz que quem fere por amor mostra lealdade. Como é bom quando conseguimos entender que as palavras sinceras de alguém é só para nos ajudar a crescer. Quando conseguimos identificar isso, aí nos tornamos amigos de verdade. Mas a amizade não é só por um tempo. Amizade é para sempre. Independente do curso que a vida dos dois tome, o sentimento de amizade continua e os dois sabem que um pode contar com o outro em qualquer situação. Isso é amizade. Você já sentiu isso de dar valor aos amigos do seu pai? Fala da importância de não abandonar o amigo do seu pai. O texto fala ainda do distanciamento entre irmãos. Muitas pessoas acham que o fato de serem irmãos, a cumplicidade vivida durante anos de convivência sempre vai existir. Deveria, mas infelizmente muitas famílias deixam isso se perder ao ponto de, em um momento de necessidade, ser melhor tratado por um vizinho do que pelo próprio irmão. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Mais uma vez a sabedoria. E aqui o orgulho de um pai em ter um filho sábio. Eu vejo na prática a seguinte situação. Alguém desprezando um homem e ele dizer: você tem um filho sábio? Porque eu tenho. Não deve ter algo mais duro para um pai do que ficar exposto em relação ao comportamento errado de um filho. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Um dos momentos que identifico isso é se meter em assuntos que não nos dizem respeito ou em assuntos que não dominamos e mesmo assim tomamos a iniciativa em opinar. Eu já fiz isso algumas vezes. Isso é muito típico de pessoas imaturas. Tem um texto que eu gosto muito que diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Na maioria das vezes, quando ignoramos isso, nos damos muito mal. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Em outras palavras, ser fiador de uma pessoa que você não conhece de verdade pode te gerar um grande problema. Quando você conhece, já pode gerar, imagine quando você não conhece. Em Provérbios 22, vai além. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Aqui eu vejo a importância da forma que devemos fazer as coisas. Não basta dar, precisa fazer da forma certa. Eu me lembro que eu sempre fui descuidada em relação a dar presentes. Para mim, dar um presente numa sacola de supermercado não tinha problema, porque o importante era o presente.
Minha irmã fazia diferente. Ela fazia questão de gastar tempo e dinheiro para comprar uma embalagem bonita para colocar o presente. Às vezes até mais caro do que o presente. Com o tempo eu passei a entender que isso fazia uma grande diferença. Não basta dar o presente, mas o jeito como ele é entregue é muito mais valorizado por quem recebe. Até as pessoas que dizem que não se importam, no fundo, pensam da mesma forma. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Se você tem uma esposa briguenta, entrar em embate com ela só vai piorar a situação. Por mais que você tente, você não vai conseguir fazê-la parar de brigar. Ela só vai fazer isso quando ela quiser ou se não tiver com quem mais brigar. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe aquele colega chato, aquele vizinho chato? Muitas vezes o Senhor coloca no nosso caminho para nos tratar, para tratar nossa paciência, nossa tolerância. Ao invés de ficarmos reclamando o tempo todo do que eles fazem, será que não seria melhor entendermos o porquê? Perguntar para o Senhor o que Ele quer nos ensinar com isso. Quando entendemos o motivo das coisas, fica muito mais fácil vencer as nossas limitações. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. O que a gente planta, a gente colhe. Se você trata bem as pessoas, a seu tempo você também será bem tratado. Às vezes não necessariamente pela mesma pessoa, mas por outra pessoa que vai fazer o mesmo que você fez. Você acabará recebendo reconhecimento por isso. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Podemos simular o quanto for, porém, no momento que a nossa emoção aflorar, vamos revelar quem realmente somos. O Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Seol é a palavra em hebraico para o submundo ou o mundo dos mortos, o qual é insaciável porque pessoas estão sempre morrendo, do mesmo jeito que as destruições sempre estão acontecendo. Esse texto me remete ao quanto os nossos olhos podem nos viciar. Um exemplo prático disso é o Instagram. Quanto mais você olha um post, mais você quer olhar outro e outro e outro. A gente fica meio que hipnotizado. Se você ficar somente ouvindo, não vai prender a sua atenção. Cuidado com o que os seus olhos estão vendo. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Crisol é importante para a prata porque é nele que avalia a qualidade dela. Já o ouro tem a sua qualidade refinada no fogo. É no fogo que as impurezas e os metais sem valor são separados do ouro propriamente dito. Já o homem é transformado em joia como o homem se comporta diante de um elogio. Como você se comporta diante de um elogio? Você enche o pulmão de ar e pensa, como eu sou bom, como eu sou competente? Ou você glorifica o Senhor, reconhecendo que a sua capacidade provém dele? Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. A iniciativa deve ser dele mesmo, não de você tentar impor mudança. Esforce-se para saber como as suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas. Você cuida bem do que você tem? Se você tem um comércio, você cuida dele ou você deixa na mão de outros? O salário que você ganha é administrado por você mesmo ou você coloca outra pessoa para administrar? Aquele tipo de pessoa que diz, eu não gosto de mexer com dinheiro. O terreno que você tem, você cuida dele? Você vai lá de vez em quando ver se o mato cresceu, se alguém invadiu? Ou você deixa ao sabor do vento? A sua casa que está fechada, você cuida dela? Você vai lá ver se está tendo algum vazamento, se está descascando alguma coisa na parede? Ou você simplesmente deixa lá? O texto me remete ainda que se você tem alguma coisa hoje, se não cuidar, pode não ter no futuro. Além disso, quando os pais envelhecem, geralmente os filhos que passam a cuidar dos bens dos pais. Os seus filhos podem destruir o que você construiu em segundos. Se estruture para ter uma renda fixa além da aposentadoria.
depois que você parar de trabalhar. A população que trabalha hoje, ela está se tornando inferior em números à população de aposentados. Sabe o que isso significa? E a contribuição ao INSS pelas pessoas que trabalham é que permitem os aposentados receberem as suas aposentadorias. Ou seja, da forma que está indo, pode chegar um tempo que o governo não tenha mais como pagar todos os aposentados. E isso é uma preocupação até nos países ricos. Imagine num país pobre como o nosso. Se você tiver condições, invista em algo que vai te dar um retorno financeiro no futuro. Procure saber de pessoas que têm conhecimento do assunto e principalmente ore ao Senhor, peça a Ele para te dar sabedoria para administrar o dinheiro que você recebe. Muitas vezes, mesmo você ganhando pouco, se você tiver sabedoria de administrar, você vai ter recurso lá na frente. Hoje a minha oração é que o Senhor nos dê sede e fome de meditar na palavra de Deus. Esse livro maravilhoso, ele não é somente o nosso guia de fé, ele é também o nosso guia de prática. Quantas instruções tremendas tem na Bíblia. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.